E aí, galera, como é que vocês estão? Espero que estejam ótimos. Eu estou bem, graças a Deus, e tenho sempre aquele pensamento em relação a vocês. Minha oração é que Deus proteja, abençoe e oriente cada um de vocês, e é sempre bom contar com vocês por aqui. A gente está aqui na sala de coletivas e tem a galera aqui deitada ali, né? Enquanto outros, como o Garibaldi ali, trabalhando, né? Mas é isso, faz parte. A galera já terminou o trabalho, tem direito também de deitar um pouco, de dormir. Tem outros separando fotos, porque cada foto é R$1.000 e tá mandar foto para as pessoas que os contratam, né? Quem quer pagar R$1.000, paga. Eu acho que a foto vale, porque eu vi que realmente é de qualidade. Mas não é sobre isso que a gente vai falar, não. Vamos falar hoje no vídeo sobre esse empate do Ceará diante da equipe do Flamengo, empate em 1-1. Poderia ser um resultado melhor? Sim. Poderia ser um resultado pior? Também. O Ceará saiu atrás, acabou empatando, tendo que empatar a partida. Já é a segunda vez em que o Ceará muda a sua vertente na temporada. O Ceará é um time que normalmente começava vencendo para poder atingir os bons resultados. Nessas últimas duas partidas, o Ceará saiu perdendo e mostrou uma coisa que ele mostrou pouco na temporada: poder de reação. Nesses dois jogos, sim, o Ceará mostrou que tinha poder de reação, que tem poder de reação, reagiu virando contra o Cruzeiro, reagiu empatando contra o Flamengo, e nos momentos finais do jogo, apesar da falta final, o Flamengo ter tido ali na área, numa jogada de contra-ataque, foi o Ceará que nos momentos finais procurou mais o segundo gol, mas um time com a qualidade do Flamengo, o Ceará acabou empatando em 1-1 na sua casa, o que, no meu ponto de vista, não é o melhor resultado possível, mas é um resultado dentro do esperado para jogar diante de uma equipe contra o Flamengo. Então, essa questão do poder de reação, a gente vai conversar um pouco. Também vamos falar sobre esse público excelente. E aí não é nenhuma novidade, né? Os jogadores do Ceará durante a semana falaram isso, e eles falam porque têm experiência, quantas vezes jogaram aqui, inclusive na Série B, com um grande público, com estádio lotado, tentando ajudar o time em campo a conseguir os resultados. Resultados que levaram o Ceará, ou trouxeram, né, já que ele está na Série A, de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. E o público, mais uma vez, deu mostra de que ele vem, ele entende o tipo de jogo, ele entende a sua necessidade, ele coopera, ele ajuda, ele está presente, ele incentiva, ele cala a maior torcida do Brasil, porque, claro, tá por aqui, o percentual de ingressos é pequeno, então a torcida do Ceará, assim, bem maior, conseguiu fazer com que o Flamengo não tivesse todo esse apoio. E eu digo isso porque já faço cobertura há algumas décadas e lembro de décadas atrás onde o Flamengo dividia estádios com a torcida que fosse aqui do estado do Ceará, dividia estádio com a torcida do Ceará, porque naquele tempo você comprava o ingresso que você queria e aí quem comprava mais rápido é que ia para o estádio. E o Flamengo, não só público aqui, mas em todo o Nordeste, o pessoal comprava, fazia caravana, vinha, e era assim uma festa para os cambistas do lado de fora da Arena Castelão. Hoje não, a torcida do Ceará vai lá, faz sua parte, lota os lugares que foram para ela determinados e não deixa nenhuma torcida de fora cantar de galo por aqui, deixando o seu time em campo com a possibilidade de fazer o que ele fez diante do Flamengo, sair de um resultado de 1-0 para tentar a virada. O que é que o Condé pensa do resultado? A gente vai conversar, vai ouvir o técnico Léo Condé. E ainda sobre Vina. O jogador chegou, já fez um treinamento, mas essa semana vai ser determinante para saber: será que ele estará disponível para estrear contra o Palmeiras? Ou só no próximo jogo aqui, que será a rodada seguinte, a primeira do segundo turno? Vocês lembram, o Ceará estreou contra o Red Bull Bragantino lá em Bragança Paulista. Então, primeiro jogo do segundo turno contra o Red Bull Bragantino, só que aqui seria a estreia do Vina. Bem, o Condé também tem o seu ponto de vista sobre isso, a gente vai conversar muito sobre essa situação. Está na hora de você deixar o seu like, ele é sempre muito importante para qualquer canal, é por isso que a gente pede, deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei, o seu legalzinho, o seu ok, aquilo que você preferir, porque ele é a sua aprovação. E quando você aprova, outras pessoas com o seu mesmo perfil recebem também os vídeos. Um torcedor do Ceará que gosta de informações, que quer ouvir notícias que são apuradas e todo o número de informações que a gente costuma passar por aqui. Então,
O seu like é importante, eu agradeço demais. Se você ainda não é inscrito no canal, está na hora de fazer a sua inscrição. Página principal, inscreva-se, tem lá. Você clica, vira um inscrito e aí pode ativar no sininho todas as notificações. Por quê? Porque com todas as notificações, todo vídeo novo vai chegar, a plataforma vai mandar para você. E você fica em condições de ouvir todas as nossas informações. E se você tem dificuldade de chegar na página principal, aqui abaixo da descrição tem alguns links. O primeiro link é direto para a página principal do canal. Você clica no link, vai para a página principal e aí se inscreve no canal. Agradeço demais a sua participação. Vamos para um recado de Primos Motopeças e na volta a gente começa a discutir sobre esses assuntos aqui e assiste de novo, vê os gols de Ceará 1, Flamengo 1. Primos Motopeças, o seu distribuidor de bons negócios. E como a gente falou, vamos detalhar aqui o que a gente destacou, o que a gente tem para conversar hoje por aqui. Vamos conversar logo sobre essa questão do empate em si. Resultado bom, resultado ruim? Bem, o Condé tem o ponto de vista dele. E do ponto de vista dele, ele queria que a sua equipe conseguisse a vitória. Mas empatar diante do Flamengo, estando perdendo por 1-0, ele não pode considerar um resultado ruim, e eu concordo com o técnico Léo Condé. O que diziam? Diziam o seguinte: vai jogar 9 pontos contra Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, 3 primeiros colocados da Série A, vai zerar. Em 6 ele conseguiu 4, ele pode até não ganhar os pontos contra o Palmeiras, mas zerar nos 9 pontos não aconteceu, e ele já conseguiu 4 pontos nesses 2 primeiros jogos. Então não dá para jogar fora, não dá para achar ruim o resultado por conta disso. Agora, o primeiro tempo do Ceará foi ofensivamente muito ruim. E defensivamente o time não deu conta do recado. Até começou barrando as jogadas do Flamengo, mas depois o Flamengo começou a ter um deslocamento tático ofensivo que fez com que a defesa do Ceará não tivesse a condição de encaixar o encaixe de marcação que é tão falado hoje no futebol. Teve dificuldades. Esse giro dos atacantes, a saída da área para a entrada do Arrascaeta na área, ele tira o teu zagueiro, porque ele vai acompanhando o atacante que sai da área, e de repente o Arrascaeta que está lá fora entra na área, e o volante que está marcando ele não é acostumado a ir para a área para marcar, acaba ficando e deixa o Arrascaeta só. Foi assim que o Flamengo fez o gol. Os defensores do Ceará, eles estão marcando atacantes, mas o Arrascaeta vem de trás com liberdade, sem acompanhamento, e consegue, diante do Bruno, ali cara a cara, com a qualidade que o Arrascaeta tem, marcar o gol número 1 da partida, o gol do Flamengo. O que foi de positivo do Ceará no primeiro tempo? Não se desesperar. Foi isso. Tomou o gol e, como fez diante do Cruzeiro, não abriu margem para espaço para o Flamengo. O Flamengo é ótimo quando ele tem espaços. Aliás, os times do futebol nacional que têm atacantes com velocidade e finalização, e o Flamengo tem esses jogadores, o Bruno Henrique faz muito isso, o próprio Arrascaeta, que nem é atacante, com espaço, ele chega rápido e finaliza muito bem. Se você der espaço para ele, óbvio, eles vão ter muitas oportunidades, e o percentual muito grande dessas oportunidades vai virar gol. Então, o Ceará conseguiu, pelo menos, ter a cabeça centrada, mesmo perdendo por 1-0, entender que tinha uma segunda etapa, que o treinador poderia mexer no intervalo e que o que não poderia era dar tanto espaço para o Flamengo. O Ceará não deu, o Flamengo teve até algumas outras oportunidades, mas o gol não veio. O segundo gol
saiu perdendo por 1-0. O Condé faz umas trocas, nas trocas eu achei meio estranho a entrada do Ailon, porque o Pedro Henrique é um atacante de lado, ele até acompanha um lateral. Já o Ailon é mais um segundo atacante, mas dessa vez ele acabou fechando o meio campo, o Ailon, acompanhando o jogador que vinha fazer o ataque pelo lado esquerdo, acompanhando o lateral pelo lado esquerdo do Flamengo, e fechou um pouco aquelas investidas pelo lado esquerdo. Ele estava com mais gás do que o Pedro Henrique, que tinha jogado toda a primeira etapa, e isso acabou sendo positivo para o Ceará. Mas além disso, o Flamengo caiu de produção. O Flamengo achou que o jogo estava resolvido, que era só se fechar e esperar alguma bola de contra-ataque. Isso acabou não acontecendo. O Ceará foi se assenhorando do jogo e se valeu de um momento de bola parada para fazer o gol. Antes do gol, talvez isso não seja lembrado, talvez seja lembrado só aqui. O Flamengo estava com a bola, o Fernando Sobral dá um carrinho com uma vontade tremenda, toma a bola ia sair em lateral para o Flamengo, o Sobral consegue, na continuidade desse carrinho, tirar a bola, não deixar a bola sair, ela sobra para o Mugni, que faz a jogada pela esquerda, iria cruzar na área, ganha o escanteio. Esse escanteio foi do gol. Então, o Fernando Sobral, que às vezes a gente critica aqui, porque às vezes ele erra muitos passes, ele entrega a bola, excesso de vontade com pouca capacidade técnica, excesso de vontade com um resultado que denota não tanto QI, mas a vontade dele nessa partida fez diferença na jogada do gol. Se vocês tiverem o jogo gravado, forem como eu, que gravo o jogo para assistir de novo, para tirar alguma dúvida, vocês vão ver que a jogada era essa. Bola em poder do Flamengo, o Sobral vai lá, toma a bola vai sair, ele dá um carrinho, parecia que ele não conseguiria, ele consegue, a bola vai para o Mugni, e nesse lance de cruzamento do Mugni, escanteio que o Mugni bate, e o Pedro Raul faz o gol. Então, a vontade de um atleta transformou-se numa oportunidade real e no empate do Ceará dentro da partida. O Ceará empata o jogo, o 1-1, e fica mais perto de fazer o gol do que o Flamengo, embora no finalzinho do jogo, a falta, o Flamengo teve a oportunidade, a bola chutada por cima, mas no geral, do final do segundo tempo, do pós 1-1, quem tentou o gol, quem imaginou que podia ganhar o jogo, quem imaginou que poderia chegar ao gol e tentou fazer as ações ofensivas para tentar chegar lá, foi muito mais a equipe do Ceará. O que mostra que o Ceará mudou. O Ceará era um time que, se ele está vencendo o jogo, difícil ganhá-lo. Mas se ele tomava o gol, era difícil ele ter uma condição de reagir. Isso até aconteceu, vocês vão lembrar da Copa do Brasil, contra o Confiança. O Ceará empatou o jogo, o Ceará foi para os pênaltis, o Ceará se classificou na Copa do Brasil, mas se tirar esse jogo, o Ceará tomando o gol, ele tinha imensas dificuldades na partida. Contra o Cruzeiro ele consegue virar, e agora nessa partida contra o Flamengo ele empata e poderia muito bem, pela atitude que teve no final do jogo, inverter e conseguir sair de campo com a vitória. Mas o importante é, primeiro, mostrar o poder de reação, e segundo, não ter perdido essa partida em casa e ter pontuado, porque a pontuação para o Ceará é extremamente importante. O Ceará chega aos 22 pontos e ele continua na sua briga, terminar o campeonato com 45 ou mais para se manter na Série A para a próxima temporada. O Léo Condé esteve na entrevista coletiva aqui e eu perguntei para ele, já que o Ceará chegou aos 22 pontos, se ele tinha um alvo. Qual o alvo de pontuação que ele tem, qual o alvo que ele tem para a sua equipe para terminar esse primeiro turno. Lembrem-se, para terminar o primeiro turno, o Ceará tem o Palmeiras, é a 19ª rodada, e se a gente tiver esquecido, a gente pensa, pronto, aí terminou o turno. Mas não, o Ceará tem uma partida lá na 11ª, contra o Fluminense, que não foi jogada, e que será jogada aí durante o segundo turno. Então, são 6 pontos em disputa para terminar o primeiro turno desse Campeonato Brasileiro Série A. E a pergunta simples para o Condé é que pontuação ele almeja chegar, o que ele entende que sua equipe precisa fazer nessa parte final do primeiro turno da competição. O alvo, com certeza, das equipes que sobem para a primeira divisão é garantir a permanência o quanto antes, né? Que normalmente, como você citou, é essa média de 45, pode ser um pouco mais, um pouco menos. Então você virar o turno está dentro da média. Agora é claro que a gente espera
nesses dois jogos dificílimos contra Palmeiras e Fluminense, a gente tentar pontuar, né? Como a gente conseguiu contra o Cruzeiro. Depois tem todo um retorno pela frente, onde são 19 rodadas, vamos fazer 10 jogos aqui no Castelão, e a gente espera conquistar o máximo de pontos possíveis para a gente terminar numa posição digna dentro da competição. Boa noite. Porque lembrem-se, se o Ceará chegar a 23 pontos, por exemplo, nesse primeiro turno, ele terá um outro turno para fazer 22, para chegar aos 45, é claro. A ideia é chegar além, se possível, sei lá, 48, 50 pontos acima. A equipe já está garantida numa Sul-Americana, e aí briga só pela pontuação para ter uma classificação melhor possível no Campeonato Brasileiro. Então, essa pontuação de 45 ela é bem importante. E lembrem-se que no segundo turno, normalmente os times que estão embaixo, e aí vamos pensar em que está ali beirando um descenso, o Sport, o Juventude, os times que estão na briga, eles contratam, eles mudam, às vezes mudam de técnico e a forma de mudar ela é mexida. E mesmo esses times, mesmo sendo rebaixados, eles tomam pontos dos times que estão lá na cabeça, no meio, que estão brigando contra o rebaixamento, e esse é o caso do Ceará. Então tem que tomar muito cuidado em relação a isso, e se possível, nesse primeiro turno, marcar o maior número de pontos possíveis. O problema do Ceará é que ele tem nada mais, nada menos do que Palmeiras, e aí o Fluminense ele só vai jogar lá no meio do segundo turno, mas seria o confronto dele de fechamento do primeiro turno da competição. O que, obviamente, vocês devem estar a fim de saber agora é quando é que Vina estreia. Ele esteve no Castelão, saudação que fez a torcida do Ceará, foi muito aplaudido, regeu a torcida cantou com ele, mas o importante é ele estar em campo e ajudar o técnico Léo Condé, ajudar o time do Léo Condé para essa partida. E o Léo Condé fala sobre esse assunto. Primeiro, o que ele pensa do Vina em si, em que pode ajudar no seu time. E segundo, quando o Vina pode fazer a sua estreia com a camisa do Ceará. Bom, uma grande contratação, né? Eu falei que iria comentar a partir do momento que tivesse oficializado. A gente fica muito feliz, um jogador que tem uma qualidade técnica extraordinária, uma identificação muito grande com o clube, né? Ele acabou de chegar, fez 2 atividades. Ainda essa semana vai passar por um processo, né, de uma série de avaliações. Vamos ter o máximo de cuidado possível, como a gente tem com todos os jogadores, e vocês acompanham, né? O Richardson mesmo fez uma cirurgia, a gente teve o máximo de cuidado de preparar ele para lançar ele quando ele estivesse totalmente apto, o Rafael Ramos. Então, assim, o Vina ficou um bom tempo sem jogar uma partida oficial, quase 2 meses. Então a gente vai procurar fazer uma boa preparação com ele. É claro que a ansiedade do torcedor é grande, dele também e nossa também, que a gente vai querer um jogador dessa envergadura e dessa qualidade o quanto antes, mas sempre com muito cuidado para não antecipar, pular etapas e de repente ele entrar, machucar e a gente ter que fazer todo o processo de novo. Então a gente espera ser assertivo, o departamento de físico, de fisiologia, quando ele vir para o campo também, a gente fazer alguns jogos treinos. A gente faz muito com o pessoal da base para deixar ele na ponta dos cascos para ele jogar o quanto antes. Não tem assim, uma data específica, né? Mas a gente espera o quanto antes contar com ele. Quando a gente tiver essa percepção, naturalmente nós vamos transmitir para vocês da imprensa. Vamos pensar aí nos próximos jogos do Ceará. O Ceará enfrenta o Palmeiras nesse próximo domingo, 4h da tarde, Allianz Parque. Depois volta a jogar em casa no sábado seguinte, dia 16 de agosto, também às 4h da tarde, contra o Red Bull Bragantino. Depois disso, o Ceará vai voltar a jogar somente no dia 20 de agosto, e esse jogo será uma quarta-feira, pela Copa do Nordeste. É a semifinal da Copa do Nordeste. Muita gente me perguntou, na semifinal tem jogo de volta? Não, na semifinal não tem jogo de volta. É igual às quartas de final da competição. Um jogo único, ou seja, o Ceará não jogou lá em Recife contra o Sport? Pois é, agora ele joga na Fonte Nova contra a equipe do Bahia em Salvador. Esse confronto que está marcado para as 9h30 da noite. Eu sei que vocês vão me perguntar nos comentários, porque isso é de praxe. Sim, a TV Jangadeiro transmite o jogo. Então, quarta-feira, 20 de agosto, Bahia e Ceará tem transmissão
da TV Jangadeiro 12.1. Você vai acompanhar essa partida, que é a semifinal da Copa do Nordeste. É no mesmo modelo do jogo contra o Sport. Não tem vantagem para o Bahia. A vantagem do Bahia, por ter melhor pontuação, é jogar em casa. E a partir daí as vantagens cessam. Ele tem a torcida dele como uma grande vantagem. O jogo terminou empate. Teremos pênaltis para definir quem passa para a próxima fase. Obviamente, o vencedor, no tempo normal, estará classificado para a final da Copa do Nordeste. E no dia 23 de agosto, o Ceará volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro e aí diante da equipe do Grêmio, um sábado, assim como no dia 16 ele enfrenta o Bragantino, no dia 23 enfrenta a equipe do Grêmio, só que no caso do Grêmio, o jogo é fora de casa. O Ceará vai jogar no Rio Grande do Sul essa partida diante da equipe do Grêmio. Pelo combinado com os atletas do Ceará, deve ser mais uma vez um gasto de R$1 milhão, com o Ceará indo em voo fretado para o Rio Grande do Sul. O que foi combinado com os atletas do Ceará? Quando tiver que ter conexão, o voo vai ser fretado. Quando for voo direto, não precisa do fretamento, então deve acontecer o voo fretado, porque não tem voo ainda de Fortaleza ao Rio Grande do Sul, a Porto Alegre. O voo sempre passa por São Paulo, já peguei alguns que passaram pelo Rio de Janeiro, normalmente por São Paulo, e por conta disso, mais um voo que deve ser fretado da equipe do Ceará. E pensando nesses jogos, quando é que o Vini estreia, né? O Condé estava falando, não falou exatamente quando, mas o que é que a gente imagina? Se essa semana ele mostrar que está muito bem fisicamente, for colocado ali para treinar com bola, mostrar que está com ritmo, ele pode ser uma opção de banco contra o Palmeiras. Se isso não acontecer, a estreia do Vina deve ficar para o jogo contra o Red Bull Bragantino, só daqui a 2 semanas, no dia 16 de agosto, essa é a tendência mais natural. Mas é óbvio que surge uma outra pergunta, que eu já vou me antecipar, eu sei que vocês vão fazer nos comentários. Vai parar no Vina, né? Alguns já me perguntaram. Primeiro, não trabalho no clube, não sou diretor de futebol, não trabalho no departamento, então não posso cravar nada. Eu digo para vocês o que eles dizem para nós. E o que eles dizem para nós é que sim, vão haver contratações. Inclusive, segundo o presidente João Paulo Silva, as contratações vão pintar ainda essa semana. O presidente disse que tem 2 jogadores muito próximos de acertar, são 2 atacantes, e essa semana ele deve já anunciar essas contratações. O que o Ceará ainda quer contratar? O Ceará quer contratar mais 3 atacantes, e quer contratar atacante de lado, e quer contratar mais um centroavante. É essa a ideia, contratar 3 atacantes e um centroavante. Seriam 2 atacantes que já estão bem perto do acerto, segundo a diretoria do clube, e depois disso vai atrás do outro atacante e do volante para fechar esse momento de contratações. Aí você pensa, vai parar por aí, não tem nenhuma chance de alguma outra contratação? A janela ela fica aberta até o dia 2 de setembro. Então as coisas mudam. Hoje a ideia é contratar esses atletas aqui que a gente está falando. São 2 atacantes de lado, um que joga na ponta pela direita, outro pela esquerda, um centroavante para disputar a posição ou ser um reserva ali direto do Pedro Raul. E mais um volante, a preferência é que seja um volante de boa estatura e que tenha uma boa saída de bola. Essa é a preferência. Se o Ceará conseguir isso aí, está fechado. Mas digamos que isso aconteça antes do dia 2 de setembro, como o Ceará quer. Até o dia 2 o Ceará não contrata mais ninguém, o Ceará vai observar, há uma avaliação permanente no seu elenco. Se entender que dentro do elenco há necessidade de jogador para outro setor, aí o clube pode buscar. Se dentro desse período surgir um jogador para qualquer que seja o setor, que seja uma oportunidade de mercado, aí o clube também pode contratar. Mas no momento, sendo que só o Vina foi contratado, espera que o Ceará consiga contratar esses jogadores. Porque precisa, porque o elenco ele é curto, porque a qualidade do elenco ela também é curta, e com isso eu não estou dizendo que os jogadores não têm qualidade, mas que existem características que não estão nem no time, nem no banco de reservas. O Fernandinho, para esse jogo, teve um problema muscular e ficou fora. Qual jogador de velocidade no banco de reservas o Condé tinha para colocar no segundo tempo de jogo? Nem o Galeano, eu entendo que seja um jogador de qualidade, de
velocidade, com a qualidade da velocidade. O Fernandinho é. Outra, o Fernandinho tem o drible, coisa que não é muito a do Galeano, mas fazer um 2-1, é um jogador que toma a bola, é um jogador que chega na área e, como a gente viu, cabeceia bem, mas não é um jogador de partir para o mano a mano com a condição do drible e finalização. Esse é mais o Fernandinho. E quando ele não está, o Ceará não tem no banco de reservas ninguém para fazer esse papel. Então, contratar jogador que faça isso é importante, é interessante. Um canhoto que jogue pelo lado direito, quase todo time no futebol brasileiro tem. O Ceará não tem. Então, são características que o Ceará precisa. E aí não estou falando que quem está no clube não tem qualidade, mas são qualidades específicas que o Ceará necessita para reforçar o seu elenco e precisa para os dois lados, dos atacantes, e precisa de mais um centroavante. Pedro Raul ficou até o final do jogo com câimbras. Por que isso acontece? Porque já mexeu 5 vezes? Não. Ele mexeu 5 vezes porque não ia mexer no lugar do Pedro Raul, porque não tinha outro para colocar ali. E se ele tivesse um outro centroavante com um mínimo de qualidade, ele pouparia mais o Pedro Raul de algumas partidas e daria algumas minutagens, ou alguns jogos, alguma minutagem para esse jogador. É por isso que as contratações são importantes, elas são interessantes e, no caso do Ceará, elas são necessárias para que o elenco possa ter jogadores com qualidades diferenciadas e assim municia o treinador e prejudica o treinador adversário, porque ele está com um time postado para marcação numa determinada qualidade. E aí você tira aquele jogador e coloca um atleta com característica diferente. Aí você prejudica a marcação adversária, faz com que o adversário tenha que buscar um formato que ele possa marcar aquela nova dimensão que você deu para o seu time. É isso que o Ceará precisa e é por isso, e só as contratações, né, nesse momento, que podem dar isso à equipe do Ceará. Depois disso, vamos conversar sobre público. Mais uma vez, a torcida não decepciona. Nós tivemos um público com 57.752 pagantes, 135 não pagantes, público total de 57.887 torcedores. Quem esteve no estádio, ouviu as imagens, sabe que o local para a torcida do Flamengo era pequeno e ainda era encurtado. Não é que não tivesse torcedor do Flamengo para comprar ingresso, para fechar aquele local. É que eles não podem ficar ali, porque fica em cima da torcida do Ceará e vão ficar jogando coisas, e aí o Ceará pode ser punido. Então você acaba perdendo dinheiro, mas tendo um público um pouco inferior. A renda bruta foi de R$ 2.795.442. A renda líquida, aquilo que sobrou para o cofre do Ceará, R$ 1.786.546,93. Renda notável, público impressionante, e a torcida do Ceará, mais uma vez, de parabéns, porque não abandona o seu time, entende o momento, vem, coopera, tanto financeiramente quanto com seu grito nas arquibancadas do Castelão. Amigo, amiga, legal demais contar com o apoio de todos vocês, acompanhando os nossos vídeos. Deixa aí no seu comentário, vale crítica, vale opinião, vale pauta se você tiver, vale informação se você também a tem, vale pedido de informação se você precisa de alguma coisa ou algo ficou batido, a gente não trouxe a informação por aqui. Eu mesmo faço a resposta a todos os comentários, então eu mesmo respondo todos vocês. É claro que se for um comentário inteligível, a gente vai conversar. Se não for, obviamente que a gente vai excluir sem dó, sem piedade, porque quero seguir contando com todos vocês, com a mente aberta, mas coisa de ser humano, né? De gente, de homens e mulheres direitas que seguem acompanhando aqui o nosso canal. Então, galera, agradeço demais. Peço que você deixe o seu like, se você ficou até agora, obviamente gostou do vídeo, e o like é a sua aprovação. É você dizendo para a plataforma, olha, gostei desse vídeo? Olha, gente como eu gosta desse vídeo. E se gosta, o que acontece? A plataforma vai e apresenta o nosso vídeo para outras pessoas com o seu mesmo perfil. Então, seu like, seu joinha, seu gostei, seu ok, o seu legalzinho, como você quiser chamar, na verdade é a sua aprovação, e eu agradeço demais por deixar o seu like no vídeo. A sua inscrição também é muito importante. Fico perguntando por que você ainda não é inscrito. Muita gente me diz que tem dificuldade de chegar na página principal. Se você é um desses, vá na descrição do vídeo aqui abaixo,
o primeiro link te leva direto para a página principal. Basta clicar no link. Você vai para a página principal e lá você vai inscrever-se. Tem lá inscreva-se. Você clica no inscreva-se, vira um inscrito e a partir desse momento você vai poder confirmar todas as notificações no sininho. E aí, quando tiver vídeo novo, seja ele qual for, você recebe e define se quer assistir agora, mais tarde, mas o importante é que a plataforma te deixa a par dos vídeos e com os vídeos de todas as nossas informações. Legal demais contar com todos vocês. Nosso compromisso continua firme. Se Deus quiser, voltaremos nos próximos vídeos. Até lá!